Ande à altura do seu chamado. Ande à altura daquilo que Deus te chamou para fazer. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou te fazer o pedido de sempre. Se você está aqui no canal e não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos ajude a crescer e a expandir pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Juízes diz que o anjo apareceu à mãe de Sansão. Até aquele momento, aquela mulher era estéril, mas naquele momento o anjo apareceu, disse que ela ficaria grávida, que geraria um filho, e o anjo deu algumas coordenadas para ela. Olha o que diz o texto: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cujo a sua cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A palavra diz que o anjo apareceu, diz que ela ficaria grávida e que aquele menino seria um nazireu. Era um voto que se fazia. Existia uma forma com que aquelas pessoas que estavam cumprindo esse voto teriam que viver naquele tempo. Ele, por exemplo, não poderia comer uvas, ele não poderia tocar em cadáver. Então, existia uma forma. A reflexão que eu gostaria de trazer com esse texto é que geralmente a vida da mãe, ela não começa a mudar depois que o filho nasce. A vida da mãe, ela começa a mudar desde que ela tem consciência de que ela está gerando. No momento em que uma mãe começa a gerar um filho, a vida dela começa a mudar. A postura dela começa a mudar. A alimentação dela começa a mudar. Dependendo do local de trabalho, do que aquela mulher faça, ela precisa ser reposicionada por conta daquilo que ela está gerando. Por conta dela estar gerando uma vida. Então, muitas vezes, nós também temos uma palavra e nós achamos que a nossa vida começa a mudar somente depois daquela palavra ser cumprida. A nossa vida precisa mudar desde o momento em que nós recebemos uma palavra, desde o momento em que nós estamos gerando, em que nós estamos carregando, ou até mesmo quando nós recebemos uma promessa. Porque quando nós recebemos uma palavra, uma promessa, uma direção, essa palavra, essa direção, ela serve para nos dar um sentido, para nos dar um caminho, para apontar o lugar que nós devemos ir, para apontar a direção que nós devemos ir. Então, muitas vezes, nós deixamos, por exemplo, para nos comportar como um grande empreendedor quando a nossa empresa for muito grande. Se nós temos um desejo de ter uma empresa grande, ainda que hoje a nossa empresa seja pequena, nós temos que nos comportar de acordo com a visão que nós estamos tendo. A nossa postura precisa expandir, precisa crescer. A minha postura, ela precisa expandir, ela precisa crescer. Eu não tenho que mudar a minha postura somente quando eu tiver uma grande empresa. A palavra, a direção, os sonhos, os objetivos, eles servem para nos apontar o caminho em que devemos seguir e a postura que nós devemos ter agora. Lembra que quando nós estamos gerando um filho, a nossa postura precisa mudar. Muitas vezes aqueles que estão de fora, eles começam a nos enxergar enquanto mãe depois que aquele filho nasce. Mas a mãe, aquela quem carrega, ela sabe que a postura dela não mudou a partir do nascimento, mas sim a partir do momento em que ela percebeu ou descobriu que estava gerando. A mãe de Sansão, existia ali uma forma com que ela precisava se comportar, porque aquilo que ela estava gerando, aquele que ela estava gerando, aquilo que ela estava carregando, existia uma forma específica de viver. Então ela, como a pessoa que estava carregando aquela promessa, a pessoa que estava carregando no seu ventre um propósito tão grande, a vida dela também precisava mudar. Então que nós possamos
precisamos ficar com essa palavra e entender que a nossa postura precisa mudar desde o momento em que nós estamos gerando. Ainda que as pessoas olham de fora e ainda não veem essa criança nascida, você sabe aquilo que você tem gerado, você sabe o tamanho daquilo que você tem carregado. Então não é amanhã, quando a criança nascer, que a sua vida precisa mudar, que a sua postura precisa mudar, que você precisa se reposicionar. Não, é agora. O nosso reposicionamento é agora, no momento em que ainda estamos gerando. A nossa postura precisa mudar é agora, no momento em que nós estamos gerando, porque aquilo que você carrega é precioso demais. Então se comporte à altura daquilo que você tem carregado, daquilo que você tem gerado. Porque quando essa criança nascer, quando esse projeto nascer, quando esse sonho nascer, essa mãe que é você estará pronta para direcionar e apontar a sua flecha no sentido que Deus já está te apontando. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.